Providenciar um lenço para o pessoal. Boa noite, pessoal. Dando sequência ao nosso Cine Debate, agora em busca do seu 21º aniversário, vamos agradecer a presença de todos vocês e chamar nossos debatedores. Primeiro eu vou chamar o Dr. Nadir Reis Brito, psicólogo clínico, especialização em psicoterapia junguiana, aperfeiçoamento em psicopatologia e prática clínica de saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, graduado em Administração de Empresas e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Doutora Tânia Maria José Aiello Weisberg, professora de livre docente em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, orientadora de mestrados e doutorados na PUC Campinas e no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, coordenadora do Ser e Fazer, oficinas psicoterapêuticas de criação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ambos já debateram aqui e foram solicitados pela plateia para que voltassem. Aqui no programa disse que o Brito fala primeiro, mas eu vou passar para a Tânia primeiro. Primeiras damas. Não sei se hoje em dia isso ofende, então vamos tomar cuidado. Começo agradecendo mais uma vez o convite, porque é sempre um grande prazer estar participando. Tanto é um prazer estar aqui, como ter preparado um pouquinho, pensado um pouco, como ter visto, não é? Porque existem alguns filmes que são tão maravilhosos, mas a gente às vezes precisa de um pretexto para voltar a eles, né? E esse é um filme encantador, um filme apaixonante, poético. Então, eu fiquei muito satisfeita e motivada. Nós temos 10 minutos, então a gente tem que forçosamente escolher, não é, algum recorte para estar falando, né? A gente viu que esse filme está situado historicamente na década de 60, num período em que a Guerra do Vietnã corria firme e forte, né, os Estados Unidos enviando uma quantidade incrível de jovens, e a gente sabe quantos faleceram na guerra, morreram na guerra, e quantos ficaram com sequelas físicas, psicológicas, e é esse o momento em que o filme é feito. Mas esse filme, do meu ponto de vista, que me interessou muito, tem bastante a ver uma coisa que um assunto que nós estamos estudando muito atualmente nas nossas pesquisas, que são os sofrimentos sociais. Sofrimentos sociais é um conceito que tem sido usado na psicopatologia psicanalítica contemporânea para falar de situações que são socialmente determinadas e exercem forte impacto na subjetividade das pessoas. No caso aqui, eu tenho muitas vezes vindo, né, falar de filmes em que eu abordo bastante a questão do feminino. A questão do feminino, para mim, ela é fundamental porque eu vejo a superação da opressão à mulher como alguma coisa que beneficia não apenas as mulheres, que beneficia todos. A opressão à mulher é um tipo de sofrimento social. Outro tipo de sofrimento social é o racismo, a guerra. Nós estamos aí cheios de refugiados pelo mundo, não é? E um tipo de sofrimento social muito conhecido no nosso país é a pobreza.
e a pobreza que está muito bem retratada nesse filme, né? A pobreza do jovem, no caso, focada no jovem de sexo masculino, no homem, né? E essa escolha desse filme, ela realmente é muito... está num momento muito certo, porque nós estamos vivendo a problemática que aquele edifício de moradia marcado por um X, nós estamos todos aqui nessa cidade muito mais conscientes a respeito do que é esse desamparo radical que alguns grupos vivem. Tanto no caso ali do edifício do Paissandu, que ontem mesmo, ainda na primeira Folha de São Paulo, a gente tem uma foto do sujeito dormindo no lixo, como na questão da Cracolândia, que também mostra para a gente um desamparo muito grande. A pobreza não se trata só da pobreza material, é que junto com a pobreza material vem os chamados sofrimentos sociais, que são, segundo os teóricos que estudam essa problemática, são basicamente o desamparo, a humilhação e a injustiça. Esses dois personagens nossos aqui desse filme, eles se apresentam de uma forma assim muito feliz, a coisa muito bem articulada, porque ele contrapõe dois personagens, um altamente desesperançado e o outro com alguma esperança, ou com muita esperança, né? Então a gente tem de um lado o jovem interiorano, e aí, viu, Wimmer, eu não posso deixar de falar que tem alguma coisa ligada já ao movimento feminista. Porque se vocês pensarem bem, antes da década de 60, ou talvez um pouco mais lá atrás, a ideia de garoto de programa, ela não era concebível, caiu um negocinho aqui, ela não era concebível porque para pagar serviços sexuais você precisa ter dinheiro. Então vocês veem que quando ele consegue uma mulher que se interessa pelos serviços dele, ela trabalha no escritório, ela tem uma casa grande, ela frequenta uma festa de gente alternativa e sofisticada. Quer dizer, para alguém ser garoto de programa, é preciso ter uma mulher cliente que possa pagar. A gente poderia dizer assim, não, mas antes do feminismo, a esposa podia pagar. Não, a esposa é uma pessoa que já está cansada do sexo de casa, não é? As mulheres, antes do movimento feminista, tudo que elas queriam era não ter relações sexuais. Aquelas famosas piadas que a pessoa ficava olhando o teto para ver se a lâmpada precisava lá limpar a lâmpada para terminar logo. Não é? A gente fala dessa história, mas esta mulher que pode se interessar por um garoto de programa é uma nova mulher. É uma executiva que tem dinheiro, no mínimo, né, para pagar. Então é muito interessante porque esse jovem vem e vejam, algumas décadas antes, não muitas, esse menino bonito, aliás, o Jon Voight realmente está muito bonito, essa juventude dele, né? Se a gente olha, o tempo castiga mesmo, né? A gente vê o Jon Voight hoje, a gente está numa faixa etária que a gente sente, né? Então, mas ele, um pouco tempo antes, no máximo, ele teria pensado numa carreira como cafetão, não é? Ele teria pensado em usar o seu poder, né, o seu poder de sedução para escravizar algumas mulheres que trabalhariam como prostitutas, porque os homens sempre tiveram mais dinheiro na mão para pagar a prostituta. Então, esse jovem também tem a ver com essa mudança cultural. A gente tem meio oniricamente dada qual é a condição desse rapaz, né? Quer dizer, ele é abandonado por uma mãe que, pelo jeito, é uma profissional do sexo. A gente vê, aliás, no filme ele é tão, com insinuações sutis, ele diz, né? Com pouca coisa ele diz muito. Então, uma profissional do sexo, com um quadril, um avantajado, deixa lá com a avó que tem profissão, mas tem vida sexual livre, né? Uma avó que estimula a vaidade dele como homem, né?
Então, ele tem, são insinuados para nós os elementos que fazem dele um sujeito narcisista que quer, vamos dizer assim, fazer, através dos seus encantos, conseguir ganhar dinheiro. Só que ele, vestido de cowboy, é o prefeito otário na cidade grande, que atrai o malandro. O malandro, que é o cara que, desesperançoso, decidiu ser ladrão, furtar, porque não quer ser engraxate como o pai e morrer com a mão cheia de graxa. Esse personagem faz muito a gente que trabalha com Winnicott pensar na teoria da tendência antissocial. O Winnicott fala que o furto está muito ligado a uma sensação de que a sociedade deve. Então o sujeito subtrai porque ele acha que ele já foi lesado. Então ele, como ele diz, eu não vou pagar por uma aspirina se eu posso roubar, né? Mas este italiano, né, esse descendente de italianos, ele, na sua desesperança, depois de aplicar o golpe, tem uma coisa, vocês sabem, as críticas falaram muito, insinuaram muito, porque até tem elementos para falar de uma coisa gay entre os dois. Mas me parece que é mais do que isso. Eu até consideraria irrelevante se ocorreu ou não carícia sexual entre essas duas pessoas. O que eu acho relevante e que fica muito lindo naquela cena quando ele reencontra depois de ter sofrido o golpe, né, do malandro, antes de lembrar que o outro tinha prejudicado, espontaneamente o John Book sorri. Depois, quer dizer, existe entre eles uma empatia, não é? Que ele sorri e diz, não vou sorrir coisa nenhuma, você que aplicou um golpe. Mas existe alguma coisa especial. Desenvolve-se entre esses dois homens uma solidariedade muito peculiar, muito bonita. Eu, como não sou freudiana, acho, desculpem os freudianos, eu acho a maior bobagem pensar que as relações humanas derivam da sexualidade. Para mim, a sexualidade é um dos modos pelos quais se estabelecem as relações humanas. Na vida da gente, se vocês fizerem as contas de quantas pessoas vocês tiverem envolvimento sexual e quantas pessoas são importantes na vida, vocês vão ver que a sexualidade é uma parte importante, mas é uma parte, né? Então, eu acho que esse encontro dos dois, que acaba sendo pautado por solidariedade, traz uma transformação na vida de cada um. O Rico, com o seu sonho da Flórida, ele proporciona ao Joe uma experiência de cuidar, né? O Joe acaba cuidando, ele ataca um homem para conseguir o dinheiro para levar, ele diz, o meu filho, sonhando e mentindo. Mas o que é mentira, que ele ia dizer, olha, eu tenho um filho doente, é uma verdade emocional. Ele sente o Rico como alguém de quem ele precisa cuidar. E o Rico ganha um pai que ele não teve, porque o pai do Rico, de verdade, era incapaz de trazer mais de $2, portanto, não cuidava da família. E o rapaz, o Joe, consegue cuidar do Rico. Então, o Rico ganha de presente um afeto cuidadoso e paternal. Em compensação, o Joe ganha a Flórida. A Flórida como um lugar onde ele pode se desfazer da fantasia, não só fantasia inconsciente, consciente, mas da fantasia mesmo dos trajes de cowboy, e ter uma conversa rápida, mas significativa com uma garçonete, ou seja, uma mulher que não paga por sexo e que ganha a vida trabalhando. Ele volta para o ônibus e diz, estou pensando em trabalhar, porque é mais fácil. Vai ser mais fácil do que ser profissional do sexo. Portanto, o filme, no meu ponto de vista, ele termina altamente esperançoso. E da parte do Rico, com a melhor morte possível, porque de uma certa forma houve um resgate
porque ele se tornou importante para alguém. Então, todas aquelas coisas do gay, não gay, etc., me parecem, eu diria, irrelevantes. Eu vejo como relevante toda essa transformação que acontece a partir desse encontro. Um encontro marcante, significativo, um encontro, digamos, transformador. Eu fico por aqui porque tem outros aspectos, mas só para a gente poder trabalhar. Legal. Bom, primeiro, obrigado, né, por estar aqui. Fico feliz de estar aqui com vocês novamente. Obrigado, Wiener, mais uma vez pelo convite, né? E eu, como psicólogo junguiano, eu também vou tentar fazer uma pincelada, apenas um olhar da psicologia, sem muito aprofundamento, né? Mas a gente poderia dizer que realmente, como diz o Jung, os opostos se atraem, né? Porque o papel desses dois personagens é, de uma certa forma, um complementa o outro, porque um é ilusão e o outro é uma realidade, né? Mas eu queria até vim pensando no caminho, comentando com a minha esposa, que hoje me acompanha, que o Wiener, ele tem me surpreendido aqui com esses convites e os temas que ele me coloca, né? Eu ando meio desconfiado se ele está querendo revelar um pouco a minha história. Eu já tinha dito isso anteriormente e não vou negar que esse filme aí ele chegou bem perto. Tem uma coisa aqui só para ilustrar, né, que olhando sobre o olhar do cineasta, né, algumas características, uma coisa muito legal, né? Dá para ver que os dois atores se desdobram na interpretação assim com uma riqueza, né, muito forte. O Hoffman, para caracterizar que ele é coxo, que ele é manco, ele tinha pedras colocadas dentro do sapato, né, para que ele pudesse realmente não correr o risco de uma hora andar corretamente. Então achei muito interessante isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção na crítica, e todos nós também acho que observamos, né, é que o tema é muito atual, né? Só que a gente não pode esquecer que ele estava se dando em 1969, né? Tratando de temas que até hoje é permeado aí por muito preconceito, permeado por muitas, né, muitas críticas, muitas controvérsias, né? Tanto é que ele foi, uma outra característica, esse filme foi censurado em 1969 e foi classificado até como uma linguagem chula e por trazer temas como a prostituição, a homossexualidade, né, que chocaram a época, né? Então, realmente, assim, uma coisa interessante só sobre esse aspecto. Agora, eu quero pincelar apenas, né, acho que a minha colega aí, a doutora Tânia, fez um comentário muito legal, e eu quero, dentro desse contexto, desse panorama que ela coloca, eu queria olhar sobre as duas coisas que permeiam a nossa vida, que permeiam a vida da pessoa, do ser humano, né, que é a ilusão. Todos sonhos, né? Isso é do ser humano, sonhar, e às vezes pode levar a uma ilusão. E a outra questão que também é muito presente na vida do ser humano é a solidão, né? E a solidão é uma realidade que principalmente está presente numa cidade grande, né?
Se a gente vê a saída dele lá do Texas, né? Ele puxando papo, ele querendo conversar, e à medida que avançava para a cidade grande, a frieza do ser humano ia se ressaltando, né? Eu lembro até de uma época que eu era do mundo corporativo, e um representante da Bahia veio para São Paulo com a filhinha dele, e ele me contando que ela chegou no metrô, né, e bom dia, e bom dia, e bom dia. Daqui a pouco ela virou e falou: papai, ninguém me responde. Filhinha, nós estamos em São Paulo. Então, uma coisa que também eu queria observar, a gente pode ver que a história dos dois, na verdade, retrata a história de muitas pessoas de uma cidade grande, né? Se a gente pensar, por exemplo, no tema, o Perdidos na Noite, a gente poderia dizer que o John Book, né, que saiu lá com uma ilusão de ser o garanhão, de sair da pobreza para se enriquecer numa vida fácil, né? Ele saiu com uma grande ilusão. E o personagem do Ritsu, do Rico, né, do Henrico, ele já vivia as consequências da realidade de estar dentro dessa sociedade, né? Talvez aí, como disse a doutora Tânia, em contraponto à história do fracasso do pai, ele foi para uma cidade grande construir e na verdade ele construiu, foi uma sobrevivência precária, né? Então, eu acho que entra uma questão aí também que às vezes a gente, no conforto, né, do nosso lar ou de uma vida mais comedida, como disse o Chico Anísio uma vez, né, quando se diz assim, mulher de vida fácil, né, onde está o fácil? Né? O que é esse viver, essa troca, né, sempre esse mistério daquele que vai aparecer na tua frente? Uma outra coisa também, né, que essa ilusão que levou, né, o cowboy do Texas, ele foi lá com a proposta de engolir, né, de ser o grande garanhão, e a primeira experiência dele, na verdade, ele foi engolido, né? Aquela senhora com o cachorrinho ali era uma prostituta de alto nível, no outro, né, não era lá da Rua 42, mas, né, o feitiço parece que virou contra o feiticeiro. Eu nem me atrevo aqui perto do Wimmer, né, a dizer que eu cantaria o trecho de uma música, porque o Wimmer é cantor, como vocês sabem. Mas eu acho que os poetas, os artistas, né, eles têm uma sensibilidade muito grande, às vezes, para expressar pela música todo esse pensamento, toda essa forma, né, do viver humano. E né, se vocês me permitem, eu gostaria de citar aqui a música do Caetano Veloso, Sampa, né? Não sei se vocês lembram, eu vou ler um trechinho aqui só para a gente relembrar, que ele dizia que alguma coisa acontece no meu coração, só quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João, né? Para quem é de São Paulo, sabe que aquele cruzamento ali foi à noite, né? E ele diz, quando eu cheguei por aqui, eu nada entendia da pura poesia concreta das tuas esquinas, mas da deselegância discreta das tuas meninas, né? Então já esse impacto de quem vem de fora e tromba com a frieza, né, de uma cidade grande, né? E outra coisa interessante que essa música dele, ela faz exatamente essa passagem, que a gente tem a ilusão do som, que vai ser um sonho de alguma forma, né? Cada um pode ser um sonho que se realiza, pode ser apenas ficar na ilusão, mas também pode ser transformado numa realidade. E essa música também, ela fala no finzinho, né? Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, e foste um difícil começo. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade, né? Então é muito interessante que esta letra dessa música, parece que ela traz uma síntese desses dois personagens que ao mesmo tempo parecem opostos, mas eles se unem, se encontram naquilo que é muito do próprio ser humano, né? Eu tenho
o poder de ter a ilusão e também de viver a realidade, de construir uma realidade de acordo com as minhas escolhas. E um outro aspecto também que eu achei muito interessante no personagem do Hoffman, que ele realmente ele é a personificação do fracasso, né? da solidão e dessa experiência da vivência na cidade grande. E aí que entra a questão, né? Uma hora ele vai escolher aplicar golpes, outra hora ele vai buscar prostituição, como o amigo dele veio fazer, e aí é que ele vai acabando e encontrando a solidão. Agora, tudo isso começa numa busca de uma realização, né? De um sonho. Todos nós temos um sonho. Ou, às vezes, de um grande amor também. Né? O que leva, esse tema desse filme também é muito interessante, Perdidos na Noite. Né? O que leva, então, a pessoa para a noite? Né? Porque, às vezes, uma vez até uma pessoa falou uma frase muito interessante, né? A noite despeja aquilo que ela esconde durante o dia. Então, quando a gente olha para esse filme e vê algumas coisas que aconteceram, alguns ambientes, né, não é muito comum. Isso está meio camuflado, meio escondido durante o dia. Né? Agora, eu até queria, para a gente poder rir um pouco, eu lembrei de 2 casos de amigos meus do passado, né, da época da boemia, né, que sempre quando se sentava para contar uma história, né, às vezes surgiam umas coisas absurdas. E o interessante é assim, né, eu estou falando aqui de um rapaz na época de 28 anos, 30 anos. Então ele disse que foi num forró e lá no forró, depois de uns 3 embelezadores, como ele dizia, né, você toma 3 embelezadores, não existe mais ninguém feio, né? E ele acabou, disse que saiu com uma senhora moça, ou uma moça senhora, que quando ele acordou de manhã, que ele olhou para o teto e tinha um espelho, ele não acreditava de quem era a avó dele que estava do lado dele. Né? E aí ele, sóbrio, aquelas alturas, né, sóbrio, ele pegou e pensou assim, como que eu entrei aqui? Como é que eu cheguei aqui? Não teria nada demais, né? Mas se as idades fossem compatíveis, mas um rapaz de 30 com uma senhora parecendo uma avó é um pouco difícil. E aí aquele comentário triste, mas, bem, você não olha para mim, por que você não olha? Aí, não, mas é o meu mau hálito, de manhã eu tenho um hálito muito pesado, não dá para olhar para você. Mas na verdade ele dizia o seguinte, ele estava arquitetando uma forma que o problema ele já estava lá dentro, mas como sair? Como é que eu saio agora? Aí é lógico, né? Era plena 9 horas da manhã, mais 2 embelezador, disse que saiu até de abraçadinho, dando bom dia para todo mundo, né? Então isso é muito interessante. E a outra coisa também, que outro doido me conta, numa dessas de viagem, né, de uma cidade para outra, os amigos saíram para balada, etc., e depois deixaram ele sozinho na rodoviária para pegar um ônibus que sairia por volta de 4 da manhã. Então, o que fazer? Né? Das 2 às 4, enquanto eu espero o ônibus. Aí, né, é o que esse pessoal foi buscar, né? Buscar as pessoas que estão rondando aí pela noite. E aí, ele disse que também já alcoolizado, acabou se relacionando lá com uma moça e foram para o apartamento dela, etc., e lá ela diz assim, olha, eu tenho um problema de útero baixo, por favor, eu só peço que você venha por trás, eu não quero que você me ponha de costa para vir pela frente, porque eu posso me machucar. Né? Então, tudo bem, aconteceu. E disse que depois, no dia seguinte, também no ônibus, indo embora, ele estava refletindo, mas uma mulher da noite de útero baixo, né? Aí ele se deu conta que ele não tinha visto a vagina dela. Então ele falou assim, acho que eu saí foi com um travesti. Então, é aquela história, né? Mas eu falei isso assim para brincar, mas no fundo tem muito de sentimento, né? De todos aqueles que também perambulam pela noite, que estão perdidos, ou que às vezes até vão em busca de uma companhia, né?
pode ser até de um amigo, como o Book encontrou, ou até a busca de um amor, não importa, né? Mas da outra forma, eu também acho aqui uma música que muitos aqui, eu acho que também compartilham comigo de uma idade que a gente já passou dos 40, né? Quem não ouviu falar da música Ronda, né? De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar, e em todos os bares você não está. Essa é a minha primeira caminhada, né? Então, o Henrico, né? Ou o Book, os dois, né, possivelmente em algum momento tiveram essa passagem, né? Porque aquela pessoa que perambula pela noite, que está buscando, né, uma companhia, ou chega um determinado momento em que até essa busca passa a ser uma justificativa, né, para você poder justificar os seus atos. Porque às vezes você tem uma decepção e você vai para a noite para afogar as mágoas, para espairecer. Mas depois você se acostuma com a noite. E a noite acaba virando a tua companheira, né? Por isso que essa música Ronda, ele fala no final, né, que ele fala que acaba encontrando, que hei de encontrar, nem que for bebendo com outras mulheres. E neste dia então vai dar na primeira edição cena de sangue no bar da primeira, né, da Avenida São João. Ou seja, os poetas têm a facilidade até de expressar as nossas frustrações aí pela música. E para concluir, eu apenas diria para vocês o seguinte, né, que a vida no fundo ela é muito curta, né? Então a gente não pode deixar de viver o nosso sonho, não importa qual seja esse sonho. O Book foi atrás do dele e deu no que deu, mas pelo menos ele tentou, ele não se omitiu. O Henrico, ele era um sobrevivente, que ele acabou encontrando um amigo, né, que pelo menos o levou para o sonho que era estar na Flórida, né? Mesmo que ele chegasse lá, desse aquela última olhada para o mar, que o mar é o infinito, e ele também encontra o caminho para o infinito. Então, no fundo, é muito bonito. E eu acho que eu fecho com aquela frase do Chaplin, que ele disse: o homem que se afasta dos seus ideais, ele continuará a existir, porém ele deixará de viver, né? Então acho que a gente teria que fazer uma reflexão e buscar os nossos sonhos, mesmo que às vezes possa ser uma ilusão. Ok? Muito obrigado. Hein? Bom, quando eu escolhi esse filme para trazer para o debate, eu escolhi principalmente porque a trilha sonora é inesquecível, né? E o enredo do filme é muito interessante. É um filme que tem 7 indicações para Oscar, ganhou 3, ganhou prêmios no Festival de Berlim, em vários festivais mundiais, como melhor filme, melhor roteiro adaptado, os atores foram indicados para Oscars. É um filme extremamente premiado, numa época em que havia uma grande mudança na sociedade no aspecto do comportamento sexual, no auge da entrada das drogas na sociedade, né? Porque o auge está aqui hoje, né? Mas o fato é que é uma época do psicodélico, aquela festa em Nova York era uma característica de um momento da história, era um momento da questão da contracultura, era um momento conturbado em termos de mudanças de forma de ver o mundo e assim por diante. O filme foi arrojado, foi censurado, como ele falou, também porque ele apresenta um nu masculino, né? Aparece o homem nu de costa ali, coisa e tal. Então o filme realmente ele chocava para a época, mas foi um sucesso de crítica e um sucesso de público, né? É um filme marcante e para alguns é um dos grandes filmes da década de 60. Tem aqui, nós temos a história de 2 personagens. Eu diria que esse filme é ele tem uma dualidade nessa questão da ilusão e da desilusão e como as pessoas lidam com a desilusão. A gente poderia falar que o Joe Book é um sonhador
e o rico seria uma pessoa extremamente realista, mas eu não concordo com isso. Acho que o rico também é um sonhador, um sonhador que ele foge ele é muito realista no sentido do lado ruim da vida, do lado sombra da vida, né? Mas ele é um sonhador, ele sonha que vai encontrar soluções e que vai para a Flórida, etc. Também é um sonhador. Então ele lida muito mal, na verdade, com a realidade. Ele lidou mal com a realidade que viveu com o pai, não cita coisas de mãe, parece que não vi citação de mãe aqui. Então ele lida mal com toda a realidade que ele viveu. E o pai, com a mão suja de graxa, etc., mas era uma pessoa que teve a sua história, fez a sua vida, né? Tanto que ele foi lá ver o túmulo do pai, etc. Ele não aceitou aquela realidade do pai. Então, essa é uma pessoa que lidava muito mal com a realidade, ele lidava da pior forma possível. A gente confunde isso com realista e realidade, isso é um recorte da realidade. Já o Joe Book também ele cresce numa outra realidade ilusória, narcisista, de uma avó que o sensualiza, talvez uma mãe também, e ele acredita que o mundo é aquilo que ele viveu. Essa é a realidade que ele tem. Então, o filme mostra o processo de transformação das pessoas à medida que vão lidando com as frustrações que a vida lhes traz, ou as frustrações que eles mesmos provocam em suas vidas, por lidarem mal com a realidade. Então, a viagem de ônibus dele é marcante, aquela descrição. Ele sai, everybody's talking about, né, todo feliz da vida, coisa e tal, lá se achando, mastigando o chiclete de boca aberta, andando com a mala, quer dizer, eu sou cheio de si, né, e sem olhar a realidade, assim, que chama o entorno, né, e vem aí no ônibus e vai começando a perceber que as coisas mudam. Chega em Nova York, as coisas mudam, mas o fato é que ele não tem a habilidade de aprender com a experiência. Ele continua não percebendo as coisas. Vai lá, sai com dois caras, a mesma história se repete sempre do mesmo jeito, é enganado pelo rico, enganado por várias pessoas, e ele não desenvolve uma defesa para isso. Então ele dá muito mal com a realidade. Ele foge de um jeito e o rico foge do outro. E o processo de transformação vai evoluindo na vida dele. E o menino que não era lá um marginal, embora tivesse umas brigas lá na adolescência, ele mostrou nos flashbacks que fez, ele não era um cara do mal. Ele vai se transformando num cara do mal, né? Então, assim, é um processo de transformação e que tem o auge da transformação dele, eu acho, por positivo, quando existe uma personagem no filme que o percebeu como pessoa. Só uma pessoa o percebeu, que foi a garçonete da lanchonete no fim. Ela gerou uma transformação nele, no sentido de pensar, pensando bem, eu acho que eu estou iludido, né? Eu acho que é melhor eu viver agora a realidade, que é trabalhando que se faz as coisas. O rico era uma pessoa muito comum dos fracassados. Eu vou falar a palavra que se fala, é chula, mas assim, muito comum dos fracassados que é contar com o ovo na coisa da galinha. Né? Acha que a coisa vai acontecer e não faz a realidade, não transforma. O rico tem esse perfil que é muito comum encontrar pessoas que estão sempre achando que tem uma solução mágica, mais ou menos como a gente eleger um presidente e achar que ele vai resolver o nosso problema, né? Um pouquinho assim. Já caímos em diversas ilusões ao longo de todos esses tempos, né? E vamos cair, a maioria vai cair de novo na próxima, independente de quem for, né? Porque a gente tem a ilusão de que alguém vai fazer algo por nós. Então, esse processo de transformação leva ao nosso Joe Book a conversar, a ter uma mulher que conversa com a pessoa dele e gera nele uma transformação, né, no sentido de ele pensar, se enquadrar na realidade da vida, que é fazendo o que tem que ser feito, que a gente evolui. Quando se fala correr atrás do sonho, eu não sou muito chegado a essa história de correr atrás do sonho, não.
Eu conheço muito mais gente que se deu mal correndo atrás do sonho do que gente que correu atrás do desejo, daquilo que eu quero, daquilo que vem de dentro de mim, daquilo que eu posso tornar real. Correr atrás do sonho, a maioria se dá mal, porque quando acorda, sai da ilusão e descobre a desilusão, que aliás é uma coisa muito doída na nossa vida, e a matriz da desilusão é a ilusão. Só há desilusão porque há ilusão. Se não há ilusão, não há desilusão. Mas se há desejo e comprometimento, a gente alcança os nossos objetivos, desde que sejam nossos objetivos, os nossos desejos. Isso, o filme nos permite essa reflexão e a gente vai entender o que o Joe Book procurava na vida. Ele procurava sexo fácil, procurava ganhar dinheiro. Isso é uma visão superficial do desejo dele. Ele buscava, na verdade, ter um significado como pessoa, porque ele nunca teve. Então ele buscava isso. Através dessa coisa narcísica e vaidosa, superficial, até ingênua, o que ele procurava, na verdade, é o que a maioria de nós procura: ser uma pessoa, ser visto como pessoa, ter significado na nossa existência. É isso que ele buscava. E o rico não tinha a mínima condição de procurar isso, porque já estava totalmente destruído como essência, né? Uma pessoa destruída. É isso que eu queria falar, pessoal. Vamos abrir para os debates, então? Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta? Vamos lá. Alguma pergunta? Queria falar a respeito do encontro, né? Que o encontro modifica muita gente, né? Como ele teve um encontro, a garçonete também modificou ele, né? O encontro é uma maneira de modificar a gente para melhor, né? Deixa eu fazer um comentário sobre isso que eu comentei. Quer dizer, isso é o que eu acreditei a partir de ter visto o filme. Eu não sei se o filme continuando, ele teria se transformado tanto como eu, numa visão romântica, acredito, né? Essa também é um outro lado. Quer dizer, a gente fica com essa sensação, mais ou menos assim, como que eu quero que seja isso. Eu não tenho certeza que é isso, né? Mas, em todo caso, tomara que seja. Até porque a gente, ao longo do filme, torce por ele, né? Eu, pelo menos assim, eu torci por ele, no sentido, eu não queria que ele batesse no cara, eu queria que ele se desse bem, né? Então a gente torce por ele, e aí, então, no fim, a gente acaba torcendo por ele, ainda acha que o cara tem jeito, né? Mas, Wimmer, deixa eu dizer uma coisa em relação a isso. Eu acho que, de toda forma, há um momento que ele tira a fantasia, ele se humaniza de tal forma, não é? Ele está até a camisa é até um pouco curta, ele não conseguiu a de Palmeiras, porque ele deixou a de Palmeiras pro rico, né? E se você pensar, nós estamos falando, você falou uma coisa que me fez lembrar uma cena que me parece fundamental. O filme é muito detalhista, que é aquela cena do cachorrinho da mulher que não tem filhos, que eles colocam uma peruquinha no cachorrinho. Ele parece que tinha sido para a avó um pouquinho, uma coisinha assim, né? Um bebedozinho que a avó mimou. Então, eu contraporia esse momento, assim, que todo esse narcisismo dele, eu acho que você tem razão, que é a busca de um sentido de um valor. E ele não tinha um valor verdadeiro. Na verdade, ele estava com a avó, porque a avó não soube dizer não para a filha, mas é um pouco um cachorrinho. E a hora, quer dizer, do cachorrinho para o cowboyzinho, e na hora que ele tira a roupa e ele fala com a garçonete, eu sei que a gente não sabe o futuro, mas pelo menos naquele momento há uma superação. E claro que eu sou como você, eu gosto de torcer para que continuasse, né? Mas não deixa de ser uma vitória em si mesmo aquele momento, eu acho. Uma transformação ali, a gente não sabe. Isso acontece com a gente também, né? O quanto que a gente consegue manter
Muitos de nós, a gente dá uma melhorada em alguns aspectos e depois o nosso problema é manter, a gente escorrega. Aí daqui a pouco a gente fala assim, puxa, eu me toco e eu já tinha me tocado há 10 anos, mas preciso me tocar depois. É verdade. Agora, até a questão até o engano pode falar, quer dizer, o simbólico, né? O simbólico dele mudar a roupa e mudar a consciência dele e ouvir uma pessoa que fala com ele, não a pessoa que quer usá-lo, né? Porque todas as pessoas que ele se inclusive a avó, usavam ele, né? E ele então ali ele muda, o simbolismo é esse, né? Eu só queria... Eu queria só falar uma coisa que o Wimmer falou agora do simbólico, que também é muito interessante, é que esse filme realmente teve a felicidade de mostrar. Primeiro, ele era um rapaz puro, né? Ele é bonzinho, tanto é que nos piores momentos o lado bom dele está presente. Agora, tem uma coisa que talvez essa busca, ou essa incorporação desse cowboy, segundo aí o olhar do Jung, seria o persona, a personagem que ele assumiu, porque ele também foi vítima de violência. As experiências de vida dele com aquela menina que compartilhava sexo com vários amigos, depois me parece até que ele foi violentado com aquela turma que tirou ele do carro, isso criou dentro dele também um lado, né, que estava na sombra, porque, na verdade, o que esse filme mostra, aquilo que todos nós temos, né? Aquilo não é do outro, isso me pertence. Quando eu olho para o outro e acuso o outro, eu tenho que olhar o que eu estou querendo fugir de que está dentro de mim, que eu estou projetando no outro, né? Então, essa é uma outra questão também. O filme permite isso. Ao longo dos personagens, tanto é que naquela festa psicodélica que o Vini acabou observando, ali é a imersão do lado sombrio de tanta gente, né? Que os perdidos na noite parece que encontram um recanto onde vira aquela orgia, vira aquela coisa que extrapola um pouco a realidade, né? Acho que tem isso também. Boa noite. Na fala de vocês três, tem a questão do sonho. Todos mencionaram a questão do sonho. Todos mencionaram a questão do sonho. Será que nós estamos chamando várias coisas de uma coisa só? Existem sonhos realizáveis, sonhos irrealizáveis, sonhos ingênuos, sonhos com pé na realidade. E como avaliar do que se tratam os sonhos? Às vezes eu brinco dizendo assim, se há 30 anos atrás aparecesse no meu consultório o Luiz Luz e dissesse, eu vou fundar um partido, eu sou semi-analfabeto, eu vou ser presidente da República daqui a 8 anos e depois disso eu vou estar na cadeia, eu ia achar que estava diante de um psicótico e não de alguém que estivesse falando de uma realidade Vamos tomar cuidado, vamos em frente. É isso. De uma forma, eu faço uma diferenciação seguinte, é desejo. Essa pessoa tinha um desejo. Quando ele entrou no sonho, fez as bobagens que fez. O desejo é uma coisa que nós conseguimos realizar. O sonho, geralmente, é uma compensação, uma negação, até porque na nossa cultura, falar em desejo é mais ou menos proibido. A concepção religiosa, a concepção moralista, coloca desejo como uma coisa, digamos assim, eu posso ter sonhos, mas não posso ter desejos. Então eu tenho eu falo isso, quer dizer, não conheço nenhum autor que fale isso, mas eu diferencio muito bem isso. Todos nós temos desejos, temos direito. Aquilo que é desejo nosso, não reativo, não desejo de mostrar para o outro, ou provar para o outro, coisa assim, a gente realiza. Agora, o que é desejo para provar para o outro, para mostrar para o outro, por mais que eu realize, nunca vai dar certo. Por quê? Porque quando eu provo para o outro fala, mas também não adiantou nada. Então, essa coisa de desejo, provar e fazer para mostrar, é bem diferente da minha concepção. No caso, por exemplo, vou pegar o Lula, não vou falar aqui numa visão política, mas porque eu não quero
partidarizar nada aqui, etc., mas no lugar do Lula, eu tenho claro que ele fez isso para provar que ele era competente e capaz. Quando ele fez para provar, ele conseguiu provar para a maioria da população hoje que ele não é o que ele queria ser. Né? Porque saiu do real e foi para o sonho. Mas, Wimmer, só acrescentar só uma coisinha que eu achei legal. Você foi muito objetivo, que você já foi direto no âmago da interpretação. Mas se a gente, né, para completar o que o senhor levantou ali, porque a palavra sonho, ela também é um pouco abstrata, né? Mas se nós pegarmos a partir de Freud, sonho nada mais é do que a manifestação inconsciente de um desejo. Né? Então, a gente projeta isso também na nossa. O que eu senti ali é que o Joy, ele saiu de um corpo de homem para se transformar num corpo de adolescente, de criança. E de repente ele acordou, não é bem por aí. Eu senti, quando ele se olhava no espelho, mostrava o físico, aquela coisa toda, era de um macho, de um homem. Aí de repente ele, ali na hora da garçonete, ele caiu na real. Puxa, não sou nada disso, sou realmente de carne e osso, sou um adolescente, estou começando agora eu vou começar a minha vida, né? Então eu senti isso daí nessa, né? Descobriu que é um ser. Exatamente, Eu peço licença ao doutor Nadir de pedir a opinião dele sobre se, além do senhor ter citado Vanzolini, Caetano, o senhor não poderia também incluir o Plínio Marcos, com a sua peça mais famosa, e complementando e tratando de um outro assunto, eu fiquei um pouco, estranhando um pouco o fato de o DVD mostra o título do filme e o título do filme que seria o título para usado no Brasil, igualzinho o título americano, quer dizer, de uma pessoa singular, que é efetivamente, no meu modo de entender, o principal de tudo. E no Brasil já acrescentamos um plural aí, o Perdidos. Muito obrigado. Interessante. Eu queria dizer o seguinte, o filme, ele mostra a solidão, sempre, uma cidade solitária, as pessoas sozinhas, cada uma procura, ninguém sabe do que, talvez de si mesmo ou não. Quer dizer, eu acho que isso representa a sociedade americana na década de 60, com aquele trauma do Vietnã. Porque em 69 já tinha dado coisa ruim, sabe? Já tinham tomado a embaixada americana lá em Saigon, quer dizer, o sonho americano já tinha ido para o prédio. E esse diretor desse filme teve a coragem de colocar no filme isso tudo aí. É o que eu queria expor. Não sei se vocês concordam. Tudo bom? Posso falar? Duas coisas que me surpreenderam muito no filme. Aqueles flashbacks, especialmente do Joe, que para a época que o filme foi feito, eles é extremamente rápidos e a gente às vezes vê assim, cenas de realização, né? Ele entrando no apartamento e o retorno é muito rápido, de modo que a gente não se perde, né? Achando que aquilo está acontecendo. Uma volta para trás e pega, alinhado de uma maneira extremamente feliz. Outra coisa é que o diretor, ele é daqueles diretores que focalizam o rosto. Acho que a grande parte do filme pega o rosto dos dois. E ele trabalhou, o John Voight, eu já tinha visto esse filme há muito tempo, mas agora eu prestei mais atenção, tanto nele quanto no Dustin Hoffman. Ele expressa com
com perfeição todos os sentimentos naquele momento ali. E isso quer dizer, é um diretor de expressão facial, é uma coisa fantástica. E a última coisa, doutor Nadir, não sei se o senhor reparou, o senhor comparou duas canções, Paulo Vanzolini com Ronda e Sampa do Caetano. Quando o Caetano chegou em São Paulo, ele achava que Ronda era a melhor descrição da Paulicéia desvairada que ele conheceu, não é? Tanto que a frase musical que dá a introdução para a Sampa é assim: tan, 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 alguma coisa acontece. E essa frase inicial é exatamente a frase final de Ronda, né? Cena de sangue num bar na Avenida São João. Então ele homenageou o Vanzolini, não é? Nessa introdução. E no final também, porque no final, quando ele diz assim: e novos baianos te podem curtir numa boa, é a mesma frase musical. E curiosamente, essa semana eu estava vendo uma análise do Ronda de um amigo meu no Facebook, e aí uma pessoa entrou e disse assim, falando sobre as interpretações, né, de Ronda, a primeira delas foi Inesita Barroso, era o lado B da moda da pinga, o Ronda, né, o Inesita. Mais tarde, a gravação que eu considero talvez a melhor é da Márcia, que é mulher do Silvio Luiz, aquele comentarista meio chato de futebol, mas também há interpretações de Fagner e de Maria Bethânia. E o comentário do Facebook, ele disse o seguinte, que ele achava que, de certa maneira, havia plágio nessa história. E eu, então, com muito cuidado, para não ofender ninguém, disse o seguinte: isso não é plágio, é música incidental, que é o direito que você tem de aproveitar-se de uma canção, de uma outra canção, que você coloca na sua música. O próprio Tom Jobim, quando ele fez Insensatez, ele se baseou no concerto de Chopin. Obrigado pela contribuição. O Dan é o nosso plateia aqui desde o começo desse debate, há 20 anos, você acompanha a gente aqui, e por ser uma pessoa da música que gosta de cantar, nós acabamos muitas vezes compartilhando aí nos bares da noite, cantando juntos, ele umas músicas no repertório impressionante e eu cantando as minhas. Mas legal a tua apresentação para nós aqui. Beleza. Acho que o pessoal está na hora de acabar. Eu quero pedir para a Duda ver se ela consegue. Se consegue, não. Se ela pode tocar para nós Paulicéia, Paulicéia não. Ronda então você toca para nós as duas aqui, mas você tem que aprender a tocar Paulicéia desairada também, depois eu falo dela. Vou sortear os nossos brindes aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero uma salva de palmas para os nossos debatedores.